Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesse primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, celebrando a vitória do Senhor, celebrando a ressurreição de Jesus como igreja, juntos online, no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, entregando a Ele, através dele, ao Senhor, uma adoração verdadeira que Ele merece receber. E eu quero convidar, antes de mais nada, você que está sincronizando aí sua internet nessa transmissão online, a desviar qualquer outra coisa que você esteja fazendo, que possa desviar sua atenção. Desliga a TV, desliga o som e vamos estar juntos apenas em oração ao Senhor, em adoração ao Senhor agora. Não permita que nada roube a sua adoração, o seu culto ao Senhor, que seja sincero e não apenas um ato de religiosidade, mas que seja algo que encontre o coração de Deus. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor, nós estamos na Tua presença e antes de qualquer coisa queremos reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor é Senhor absoluto sobre céus e terra. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos escolheu para sermos Teus, nos livrou da morte, do pecado, das trevas, do diabo, nos libertou para que fôssemos livres para Te adorar, para Te bendizer, para testemunhar de Jesus nessa geração. Por isso, Senhor, antes de mais nada, Te confessamos as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus. Nos purifica com o sangue de Jesus, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, e que o Senhor possa receber de nós um louvor e uma adoração aceitáveis a Ti, agradáveis aos Teus olhos, aos Teus ouvidos, ao Teu coração, ao Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, fala conosco pela Tua palavra, durante esse culto, pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, revela-te a nós, Senhor, que nós possamos alcançar o Teu coração e que o Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, alcance o nosso coração e o nosso Espírito, Pai. Ó Deus, fala conosco, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. A palavra de Deus diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas, seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra, e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver afirmada. Mas o amor leal do Senhor
é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Aleluia. E bendizendo ao Senhor, como o Salmo nos exorta, nos encoraja, nós estaremos agora cantando louvores e adoração ao Senhor, bendizendo a nossa alma ao Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda adoração. E eu quero convidar você a cantar em espírito e em verdade. A música Em Espírito e em Verdade Te Adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar no início. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito
que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor. Onde flui o amor. Aleluia. Nós podemos dizer que Ele é o nosso alfa, início e fim. Diga ao Senhor, não há outro como Tu, Senhor. Diga a Ele que Ele é soberano. Soberano e fiel. Declare ao Senhor Jesus. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. O início e o fim.
início e o fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Só tu és, Senhor. Aleluia. E esse que é o alfa e ômega, o início e o fim, o ar que nós respiramos, tudo para nós, Ele é exaltado nos céus, na terra, o Rei da glória, o Rei exaltado nos céus. Vamos declarar Ele exaltado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado Jesus, aleluia. O Rei exaltado no céu, o Rei exaltado na terra, o Rei exaltado em nossa vida, o Rei é exaltado na igreja. Vamos cantar: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus. A alegria de toda a terra é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda
Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Seja a sua alegria, declare. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga a ele. Queremos o teu nome engrandecer, Declare ao Senhor. e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer, por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, 1 João. Vamos ver aqui. Primeira João. Capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Antes de nós lermos essa escritura sagrada, eu quero liberar para a sua vida, como pastor, como servo de Deus, como seu irmão em Cristo, uma palavra de ânimo, de persistência, de encorajamento. Sei que estamos vivendo dias maus, vivendo dias que têm nos feito vivermos distantes da comunhão íntima com o corpo de Cristo, uns com os outros. Os PGMs, alguns estão funcionando presencialmente,
outros estão funcionando pela internet, mas eu quero encorajar você a não desperdiçar esse tempo, nem a oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos mais próximos dele no nosso dia a dia em casa. Então eu quero convidar você, desafiar você, encorajar você a ter mais tempo com Deus e menos tempo com a TV, menos tempo com a internet, menos tempo com a Netflix, menos tempo com joguinhos de celular, menos tempo com as coisas fúteis da vida. Separa um tempo de comunhão com Deus, separa um tempo de adoração ao Senhor, separa um tempo para orar de verdade, dobrar seus joelhos no seu quarto, aquele tempo que você dizia que não tinha, porque a vida era muito corrida. Separe um tempo, separe como prioridade da sua vida, um tempo para clamar ao Senhor. Se existe um momento nesses últimos anos, nessas últimas décadas, em que todos os filhos de Deus deveriam estar de joelhos clamando ao Senhor pelo seu agir nessa geração, esse tempo é agora. Não há um tempo mais grave do que esse nas últimas décadas. Então separe um tempo para o Senhor, para ouvir ao Senhor, para falar com o Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Se possível, faça isso com sua família, com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com aqueles que vivem com você. Se você vive sozinho, ou se você vive com pessoas que não buscam ao Senhor, faça isso individualmente, mas faça. Separe seu tempo para estar a sós com o Senhor. 1 João 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém. Ó Senhor, nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, pela tua graça e tua misericórdia e pelo teu poder, que o Senhor faça jorrar água viva da tua palavra, que possa encharcar a nossa vida e o nosso coração e fazer de nós rios de água viva também, Senhor. Faz fluir tua vida através da tua palavra para a nossa vida e através da nossa vida. É o que nós oramos, pedindo que o Senhor fale conosco nesse momento, pelo teu Espírito, pela tua palavra, pelo teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu acho linda essa passagem de João, que é o apóstolo do amor, né? É considerado o apóstolo do amor porque ele fala muito
sobre o amor. E ele começa o texto dizendo: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Isso é muito forte, porque é como se o amor de Deus fosse algo tão grande como é de fato, que esse amor transformou a nossa história e a nossa identidade anterior, como a palavra já nos indica em Pedro e outras passagens, né, o apóstolo Paulo em algumas cartas, o Novo Testamento em seus evangelhos mostra que antes de Jesus entrar em nossa vida, nós éramos inimigos, nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, nós éramos filhos da perdição. Mas a Bíblia fala que o amor de Deus por nós é tão grande, tão poderosamente gigantesco, que ele transformou, foi capaz de transformar a nossa identidade de inimigos, de filhos do diabo, de filhos da ira, para filhos de Deus. Aí o texto começa dizendo isso: veja como é grande, veja como é incalculável a grandeza do amor de Deus, a ponto de nos conceder sermos chamados filhos de Deus, mas não apenas chamados. Não foi uma questão apenas de nomenclatura. O texto continua dizendo: você não passou apenas a ser chamado de filho de Deus porque Deus te ama. A Bíblia fala que de fato nós somos. Ou seja, Deus te deu uma identidade de filho. Ele te amou a ponto de jogar fora seu passado, sua história velha, sua identidade antiga, seu vínculo com o pecado, com o diabo, com o mundo, com as trevas, arrancar sua essência maligna, sua natureza carnal, arrancar sua mente podre, seu coração apodrecido pelo pecado e te dar uma nova natureza, um novo coração, criar você de novo. E ao te recriar, como diz 2 Coríntios 5, que aquele que está em Cristo, nova criação, nova criatura é. Ele te criou já como filho. Ele te recriou, regenerou, gerou você de novo, já com DNA de filho de Deus. Ele te deu uma identidade de filho. E isso é algo maravilhoso, porque não tem participação nenhuma nossa nesse processo. Ele nos escolheu, Ele nos arrancou, Ele nos trouxe para Ele nos convenceu do pecado, Ele nos convenceu da justiça, do juízo, Ele gerou em nós arrependimento. A Bíblia fala em 1 João também que até o amor que temos por Ele é reflexo, resultado, consequência do amor dele por nós, quando diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então Deus toma a iniciativa de mudar a nossa história. E o texto fala que por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Só quem conhece a Deus, só quem tem relacionamento com Deus, só quem foi transformado por Deus, consegue identificar outra pessoa da mesma linhagem, consegue se relacionar com os da mesma linhagem. Se você é filho de Deus, você vai conseguir se relacionar, ter relacionamento, ter intimidade, ter vínculo com quem é filho de Deus, porque o mesmo Espírito que habita em você, o Espírito de Deus habita nessa pessoa. Então a Bíblia fala que nós conhecemos ao Senhor e por isso
nós também nos conhecemos um ao outro. E quando a Bíblia fala a palavra conhecer, eu gostaria de ressaltar a profundidade dessa palavra. Porque a gente fala muito no português o conhecer em vários níveis, né? A palavra fala de conhecer, o português fala de conhecer, saber a respeito de alguma coisa, você chama de conhecer. Eu conheço a história do Brasil. Ainda que você não tenha vivenciado a história do Brasil, que você nem tenha nascido no Brasil, ainda que você não tenha conhecido Pedro Álvares Cabral, não tenha convivido com os índios, não tenha conhecido Dom Pedro II, mas por você ter lido a respeito da história do Brasil e ter se informado nos livros de história sobre a história do Brasil, a gente costuma dizer que a gente conhece a história do Brasil. Você não conhece, digamos, o governador do estado, pessoalmente, nunca apertou a mão dele, nunca sentou para tomar um café com ele, nunca bateu um papo de 5 minutos com ele, não conhece a sua intimidade, mas você já leu a biografia dele, você sabe onde ele nasceu, com quantos anos ele está agora, quantos mandatos ele já teve, qual a profissão que ele se formou, você sabe coisas a respeito daquela pessoa. E quando você sabe coisas a respeito de alguém, você usa o verbo conhecer para explicar isso. Então, eu conheço o governador da Bahia. Por quê? Porque eu sei coisas sobre ele. E, infelizmente, a gente traz essa versão errada da expressão conhecer para a nossa relação com Deus. Então, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente teve alguma experiência básica com o Senhor, às vezes num culto você sentiu um calafrio, um arrepio, você sentiu a presença de Deus em algum lugar, em algum momento da sua vida, você aprendeu algum texto bíblico, você ouviu alguma mensagem, ou frequentou alguma religião, alguma igreja. Você pode enganadamente acreditar que conhece a Deus. Mas o conhecer na Bíblia está muito ligado a você ter intimidade, relacionamento íntimo com aquela pessoa. E isso é muito fácil de se perceber nas Bíblias mais antigas, versão revista e corrigida, né? Quando você vê lá no Velho Testamento alguém que se casava com outra pessoa, Adão com Eva, e Adão conheceu a Eva e ela lhe deu um filho, e ele colocou o nome de Abel. O conhecer aí não significa que ele não conhecia de saber quem ela era. O texto está dizendo que ele teve intimidade com Eva, ele teve um relacionamento íntimo com Eva, e daí surgiu Abel. Ele engravidou ela e ela teve Abel. E a palavra usa a expressão conhecer para designar esse tipo de relacionamento íntimo. Então, quando a Bíblia fala sobre conhecermos a Deus, a Bíblia não está falando apenas de sabermos coisas a respeito de Deus. Saber sobre Deus muita gente sabe. Inclusive pessoas que frequentam anos de sua vida e devotam anos de sua vida a uma religião, a uma doutrina, a uma denominação religiosa, a uma igreja. E tem muita gente que está ali frequentando um ambiente religioso, que tem muitas informações sobre Deus. Já leu a Bíblia, já ouviu milhares de pregações, já decorou versículos, já cantou músicas de cor que falam sobre Deus. Se você conversa 10 minutos com essa pessoa pode te dar uma aula sobre a Trindade, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre a salvação. Mas isso não significa que essa pessoa conhece a Deus.
Conhecer é ter intimidade. Você não conhece alguém enquanto você não tem intimidade com essa pessoa. Esse é o conceito bíblico de conhecer. Tem até um ditado popular, famoso, conhecido, mais por nossos avós e nossos pais, né? Que dizia assim: você quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal junto com essa pessoa. Já ouviu esse ditado? Por que diz isso? Porque para você comer 1 quilo de sal demora, não é verdade? Então o que, o ditado está querendo dizer? Você quer conhecer alguém, gaste tempo com essa pessoa, tenha tempo junto com essa pessoa. O próprio Jesus, em um dos seus sermões proféticos, quando fala sobre a sua vinda e que ele colocará aqueles que serão condenados para o fogo eterno do seu lado, ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquelas pessoas vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não evangelizamos, em teu nome nós não curamos e não fizemos várias maravilhas em teu nome. Você lembra qual a resposta que Jesus dá para aquelas pessoas? Ele diz: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Eu acho interessante que aquelas pessoas, na narrativa de Jesus, que se encontrarão com ele no último dia, elas estão sinceramente surpresas com o fato de estarem indo para o inferno. Elas estão chocadas com aquela situação. Elas não esperavam estar do lado errado da fila. Então essas pessoas começam a argumentar: mas eu era ateu, eu expulsei demônios, eu preguei a palavra, eu curei, eu conheci a Bíblia, eu frequentei uma igreja, eu fiz de tudo, eu sabia a Bíblia de cor, eu cantava, eu tinha um cargo na igreja, eu era dizimista. E Jesus fala: eu nunca conheci você. Sabe, aquelas pessoas, elas estavam sendo sinceras, mas estavam sinceramente enganadas. Porque elas entendiam que conhecer a Jesus era saber coisas a respeito dele. Era conhecer a história dele. Era ter tido alguma experiência superficial com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a glória de Deus, com a vida de Deus, até ser usado por Deus. Aquelas pessoas foram usadas por Deus. Mas Jesus, mesmo assim, vira para aquelas pessoas e diz: nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não é forte isso? E quando ele fala nunca conheci vocês, ele está falando exatamente o conceito de conhecer que a Bíblia nos reforça aqui em 1 João e em outras passagens do Novo Testamento. A Bíblia está falando sobre ter intimidade, ter um relacionamento íntimo, gastar tempo, investir vida na vida do outro. Se você não investe sua vida na busca ao Senhor, se você não o busca, não devota o seu tempo na presença dele, não o busca sedentamente, não busca obedecer a sua voz, praticar a sua vontade, porque isso nós vamos ver ainda em 1 João, que diz que nós sabemos que o amamos quando praticamos a sua vontade, quando praticamos os seus mandamentos, quando obedecemos a sua voz. E esse foi o grande diferencial dessa palavra profética que Jesus dá ali sobre os últimos dias.
Ele fala: eu não conheço vocês, nunca conheci, vocês praticam a iniquidade. Então, se você é de Jesus, você não pratica a iniquidade. E é isso que João fala aqui. A diferença daqueles que são transformados, daqueles que são filhos de Deus, para aqueles que não são. Essa é a grande diferença. Aquele que é filho de Deus não pratica a iniquidade, não vive na prática do pecado. Eu não estou dizendo que você, quando entregar sua vida a Jesus, você está blindado pelo Espírito Santo e nunca mais na sua vida você vai pecar. Eu não estou dizendo isso. Mas você não vai mais viver na prática do pecado. O pecado não vai ser uma coisa corriqueira na sua vida. Não vai ser uma coisa que você está acostumado a conviver. Se você ainda tem pecado de estimação, você ainda vive na prática do pecado. Sabe? E é isso que João fala aqui. Todo aquele, versículo 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Você entende isso? Não dá para afirmar que nós somos de Jesus, que nós conhecemos Jesus, que nós temos intimidade com Jesus, que nós somos filhos de Deus, se eu permaneço no pecado. Se eu pratico o pecado. Sabe? E é interessante que no versículo 2 fala que agora nós temos uma identidade. Agora nós somos filhos. E por termos a identidade de filhos, nós temos uma responsabilidade de viver à altura de quem somos. E o texto fala: ainda não se manifestou, ainda não foi revelado para nós o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E o texto fala: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, todo aquele que de fato é filho de Deus e sabe que um dia vai ter um encontro face a face com Jesus. Todo aquele que sabe que foi gerado por Deus através da sua vida sendo entregue a Jesus e sabe que um dia irá se encontrar face a face com seu Salvador, com seu Senhor. O texto fala: todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Todo aquele que tem a expectativa de se encontrar com Jesus e vê-lo face a face e ver como ele de fato é um grande dia do nosso encontro e sermos transformados, e o texto fala que seremos semelhantes a ele. Todo aquele que tem essa expectativa purifica-se a si mesmo, santifica-se a si mesmo, busca ser santo, busca fazer a vontade de Deus. Todos os que têm a expectativa desse grande encontro não vivem na prática do pecado, porque tem um foco, tem um alvo, tem um motivo para viver. Eu estou vivendo para aquele grande encontro, para aquele grande dia, para o dia que eu vou ver o meu Senhor face a face e vou ser transformado como Ele é. Vou ser como Ele é. Então eu preciso, enquanto estou aqui, me purificar, me santificar para esse encontro. Eu não quero viver na prática do pecado, eu não tenho mais prazer em viver uma vida de pecado, porque agora eu tenho um objetivo, me preparar para o meu encontro com o meu Senhor. Eu quero estar pronto para encontrar com Ele. Você pode encontrar com Ele hoje à noite ainda. Você pode encontrar com Ele amanhã de manhã. Nós não sabemos quando será o nosso encontro com Ele. Mas o texto fala que todo aquele que tem a esperança, a expectativa de ter um encontro face a face com Jesus, vai se purificar. Purifica-se a si mesmo. Tem a responsabilidade de ser santo, porque Ele é santo. Não por medo, não por terrorismo,
mas porque ama o Senhor e quer agradá-lo em tudo. Porque entende a santidade como uma característica de filho, de quem é filho. Quem é filho de Deus busca ser santo. Quem é filho do diabo busca a lama do pecado. É simples assim. Então, pastor, quer dizer que eu não posso mais pecar? Se eu pecar, eu sou do diabo? Não. Você pode, eventualmente, por algum motivo, escolher o pecado por um momento de vacilo, de erro, de fraqueza, mas não é uma escolha que vai lhe trazer alegria, nem vai ser algo que vai fazer você permanecer naquela prática. Se você está permanecendo na prática do pecado, se após pecar não é gerado em você um sentimento legítimo de arrependimento, não um sentimento de culpa, remorso, nada disso, um arrependimento gerado pelo Espírito de Deus no seu espírito, como se você tivesse nojo daquilo, que aquilo não lhe pertencesse, você não pertencesse mais àquilo. E você não repudia a si mesmo depois de pecar, e não vai aos pés do Senhor confessar imediatamente a sua culpa. Dizer, Senhor, eu fiz isso, eu pequei de tal forma, e chama o seu pecado pelo nome diante de Deus, confessando ao Senhor a sua culpa, o seu pecado. Se você consegue conviver bem, dormir bem, mesmo após praticar o pecado, tem alguma coisa errada nessa relação sua com o Senhor. Porque quem é filho de Deus não suporta a prática do pecado. Pode até pecar, porque a natureza nossa ainda exige um conflito, a Bíblia fala, entre o espírito e a carne dentro de nós. Mas a nossa natureza gerada por Deus é a natureza de filho. A semente de Deus permanece em nós, o texto fala isso. E essa semente gera um incômodo em nós quando escolhemos o que é errado. E o texto fala justamente isso aqui. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Quem está falando isso sou eu, irmãos. Quem está falando isso é a palavra de Deus, é o Novo Testamento. É a primeira carta de João, o apóstolo do amor. Ele fala, aquele que pratica o pecado é do diabo. Se eu vivo na prática do pecado, eu não nasci de novo. Eu preciso ser regenerado, ser resgatado, ser transformado. A minha natureza precisa de transformação do alto. Pelo sangue de Jesus eu preciso ser transformado ainda de filho do diabo em filho de Deus. Uma coisa é eu vacilar e cometer um erro, um pecado, e me arrepender e me posicionar diante do Senhor, confessar a Ele a minha culpa. Outra coisa é eu conviver pacificamente com o pecado e ficar à vontade com isso, estar bem com isso. Isso é maligno. Isso significa que a sua natureza é diabólica, é maligna. Que você não nasceu de novo, porque o pecado não te incomoda. Você consegue dormir bem com ele. Entende? O texto fala no versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. É da natureza do diabo pecar constantemente. Se eu vivo constantemente na prática do pecado, eu sou filho do diabo, porque essa é a maior característica do diabo, é viver constantemente na prática do pecado. Então, se eu puxei ao meu pai, e o meu pai é o diabo,
eu vou viver constantemente na prática do pecado. Mas se eu sou transformado em filho de Deus e fui santificado por Jesus, pelo sangue de Jesus, meu DNA espiritual foi transformado, eu fui transformado em filho. Eu então vou puxar ao meu Pai, que é Deus. Então, ao invés de eu viver na prática do pecado, eu vou viver na prática da santidade, porque o meu Pai é santo. E eu vou puxar ao meu Pai, eu vou abominar o pecado, eu vou odiar o pecado, eu vou amar o que é santo, amar aquilo que agrada a Deus e odiar aquilo que Deus odeia. Eu vou ter nojo daquilo que dá nojo em Deus. E eu vou ter alegria naquilo que dá alegria ao Pai. Porque a minha natureza foi transformada. E em mim, a Bíblia fala no versículo 9, em mim a semente de Deus permanece. A natureza de Deus permanece. E se eu tenho a semente de Deus prevalecendo em mim, eu vou amar aquilo que Deus ama, vou praticar aquilo que Deus ama e vou abominar aquilo que Deus abomina. Se eu tenho prazer na prática de uma vida que é desagradável aos olhos de Deus, eu preciso nascer de novo, porque eu sou filho do diabo. Entende, irmão? E é isso que o texto diz, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Tem uma versão que fala, não vive pecando, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Não é simplesmente uma questão de escolha, é uma questão de natureza. Quem é filho de Deus não pode estar no pecado. Não tem como conciliar uma prática, uma vida praticando o pecado, sendo filho de Deus. O texto fala, o filho de Deus não pode estar no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E o texto ainda é mais duro ainda no versículo 10. Quando diz, desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Você quer descobrir facilmente quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? A Bíblia te mostra. Ela te dá o sinal para você discernir. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. O que é praticar a justiça? É ser justo, é ser justificado, é viver debaixo da justificação de Jesus. Ele justificou você do seu pecado e você não vive mais na prática dele. Se você vive em santidade, se você vive obedecendo a voz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, buscando ter intimidade com Jesus, obedecer ao Espírito Santo, você está praticando a justiça. Você está vivendo o reino de Deus, que é o reino de justiça. E o texto fala, quem não pratica a justiça não procede de Deus, muito menos quem não ama a seu irmão. Uma das maiores marcas de quem é filho de Deus é amar a seu irmão. Se você, ainda que pareça ter uma vida piedosa, sabe, uma vida moralmente irrepreensível, eticamente invejável, mas você não ama seu irmão, você é uma farsa. Porque a base da nossa relação com Deus é o amor. E se eu fui alcançado pelo amor de Deus, esse amor vai me fazer amar os meus irmãos. Os irmãos doentes espiritualmente, os crequentos, os cheios de defeito, aqueles que outros talvez considerem um porre, insuportáveis.
A Bíblia fala que eu amo o meu irmão se eu sou de Deus. Se eu não sou de Deus, eu não amo o meu irmão. Se eu sou filho do diabo, eu não vou amar aqueles que são filhos de Deus. Mas se eu sou filho de Deus, eu vou amar aos filhos de Deus. Eu vou amar meus irmãos, aqueles que foram gerados pelo mesmo Espírito que eu fui, aqueles que foram alcançados pelo mesmo sangue que me alcançou. A Bíblia fala que eu vou ter um amor espontâneo por essas pessoas. E essa é uma característica plantada por Deus nos seus filhos. Eles vão amar-se uns aos outros. Se eu não amo a meu irmão, é porque eu não sou irmão dele, eu não sou filho de Deus. Mas se eu sou filho de Deus, eu vou amar meu irmão. Sabe, irmãos, nessa época tão difícil que estamos vivendo, tão confusa, tão cheia de doutrinas falsas, tão cheia de bobagens sendo pregadas, tão cheias de autoajuda e com conteúdo motivacional, mensagens que envergonhariam os homens de Deus que vieram antes de nós na história da igreja. Em tempos tão malignos, numa geração tão corrompida, numa igreja tão perdida, nós precisamos recuperar os fundamentos da vida cristã, resgatar os fundamentos da nossa vida com Deus. Precisamos aprender a conhecer a Jesus. E conhecer é ter intimidade. Oséias 6,3, profeta Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é apenas o dia que você entregou sua vida a Jesus. Não é apenas o dia que você resolveu receber Ele como Senhor de sua vida. A palavra profética, a palavra da Bíblia diz: prossigamos em conhecer. Conhecer a Deus é algo contínuo. Não é uma coisa que aconteceu com você. É uma coisa que continua acontecendo. Que precisa continuar acontecendo todos os dias. Tem até uma canção que fala isso, né? Acho que é do Trazendo a Arca, não sei. Que diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Jesus. E é justamente esse o alvo da minha vida, da sua vida, meu irmão. É conhecer e prosseguir em conhecer. Não se conforme com aquilo que você já recebeu do Senhor. Mergulhe mais, queira mais, ame mais ao Senhor, perdoe mais, se santifique mais, se purifique mais, se limpe mais. É isso que Apocalipse fala e muita gente não entende. Aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. O que o texto está falando? Revele quem você é através da sua natureza. Não dá tempo de mudar de natureza. Se você é santo, se você é filho de Deus, mergulhe nisso. Não dá tempo de ir lá se sujar para depois se limpar. É tempo de se santificar, é tempo de se preparar, porque o nosso Senhor está vindo nos buscar. E como Ele vai nos encontrar? O que Ele vai te dizer naquele dia, quando tiver só você e Ele olhando para dentro dos seus olhos? O que você espera ouvir do Senhor Jesus? Vinde, bendito de meu Pai, vinde, bendita do meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. Ou você quer ouvir: apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade, praticante do pecado, vá para longe de mim que eu não conheço você. O que você quer ouvir da boca de Jesus?
E o que você tem feito para esse encontro? O que você tem escolhido viver na sua vida diária? O que você tem escolhido viver com o Senhor vai determinar aquilo que você vai ouvir no seu encontro que dará início à eternidade. Então que possamos escolher bem, escolher amar ao Senhor, escolher conhecer ao Senhor, escolher abandonar o pecado e praticar aquilo que é justo, praticar a vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, obedecer à voz do Espírito, obedecer a Jesus, ser semelhante a Jesus. Que você escolha esse caminho, que eu escolha esse caminho, para que juntos um dia nos encontremos com Ele nos ares e sejamos recebidos nas portas da eternidade pelo nosso Senhor. Recebamos as boas-vindas dele lá. Que assim seja na minha vida, na sua vida, meu irmão. E que se você não tem vivido essa vida, se você não tem vivido uma vida de santidade, de piedade, de amor ao Senhor, de comunhão, há tempo, hoje é o momento de se arrepender, de se posicionar, de se alinhar à vontade de Deus, de confessar ao Senhor as suas culpas, os seus pecados, de pedir perdão a Ele por seus pecados. Faça isso agora, enquanto estaremos orando aqui. Confesse ao Senhor os seus pecados, confesse ao Senhor a sua culpa, reconheça e peça para Ele te perdoar e busque se alinhar a partir de agora à vontade de Deus. Abandone a prática do pecado e ame ao Senhor com todas as suas forças. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, na Tua presença nós estamos. Obrigado pelo sangue precioso derramado por Jesus naquela cruz. Sangue que nos alcançou e que mudou a nossa história. Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão ouvindo esta palavra nesse momento. Que Teu Espírito Santo possa convencer nesse momento, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e gerar arrependimento e posicionamento e quebrantamento genuíno, vindos de Ti, Senhor. Muda o coração dos Teus filhos em coração de filhos Teus. Muda a natureza dessas pessoas para a natureza de filhos. Faz com que eles, na Tua natureza regenerada, possam abandonar a vida de pecado, a prática de pecado, o amor ao pecado, e possam praticar a santidade, o amor a Ti, a busca em estar contigo, em ter intimidade contigo, em Te conhecer de verdade. Ó Espírito Santo, auxilia-nos nisso, auxilia os Teus filhos nisso, em viver em santidade na Tua presença. Tira de nós toda hipocrisia, toda falsidade, toda religiosidade, toda autojustificação, toda sensação de justiça própria que possamos ter, Senhor. Purifica-nos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus e nos ensina a Te amar acima de tudo, a odiar os nossos pecados, a odiar o pecado, a odiar e abominar a prática do pecado, a odiar o diabo e o mundo e a carne, e a amar ao Senhor, ao reino de Deus, a justiça de Deus, a santidade do Senhor e uma vida que Te honre. É o que nós pedimos como igreja, Senhor, como Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos uma campanha que está funcionando, apesar dos cultos estarem sendo online. É importante avisar a vocês sobre a nossa campanha de missões. A Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista Baiana e os projetos de missões urbanas, locais,
que nós temos, todos dependem da nossa oferta de missões. Então, a pandemia que tomou conta do mundo fez com que muitos missionários que hoje estão nos campos missionários, alguns em outros países, em países inclusive hostis ao Evangelho, que estão ali arriscando suas vidas para falar de Jesus naqueles países. Pessoas que estão no sertão brasileiro, que estão em lugares áridos, que estão entre os ribeirinhos, que estão em lugares de difícil acesso, aonde o Evangelho precisa ser pregado, estão entre os indígenas. Há missionários espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo, missionários brasileiros, missionários batistas brasileiros que estão espalhados no Brasil e no mundo, que as juntas de missões têm tido a responsabilidade de mantê-los nos seus campos, abençoá-los com o sustento para que eles possam permanecer pregando o Evangelho onde estão. E houve uma queda significativa no envio de ofertas de missões para essas juntas por causa da pandemia, da falta de frequência das pessoas nas igrejas, acabam deixando de dizimar, de ofertar. E a nossa responsabilidade com esses missionários continua a mesma. Eles continuam comendo todos os dias, continuam se alimentando, continuam comprando remédios, continuam tendo que pagar suas despesas. E nós precisamos sustentar as cordas daqueles que foram e abandonaram sua zona de conforto e estão lá, longe da sua cultura, dos seus amigos, da sua família, passando às vezes por situações de risco para pregar o Evangelho de Jesus. Então eu quero desafiar você a, do fundo do seu coração, separar, pedir ao Espírito Santo para que Ele te diga o que você deve ofertar, quanto você deve ofertar como oferta de missões. A nossa campanha de missões vai até o final do ano, mas desde já vá separando um valor, ou mensal, ou quinzenal, um valor que Deus colocar no seu coração, para que você possa ofertar para missões e possamos honrar e abençoar a vida desses homens e mulheres, centenas de homens e mulheres, missionários batistas, que estão espalhados pela face da terra, pregando o Evangelho. Amém? Amém, queridos. Quarta-feira nós estamos aqui ministrando o estudo no Evangelho de João. Então, na quarta-feira, às 8 da noite, online, pela página do Facebook da igreja, você está desafiado a ajustar a sua internet e a participar do estudo. Pode interagir com perguntas, pode interagir com comentários e os últimos encontros que tivemos, teve coisa boa rolando aí. Quem participou, teve sorteio de livros e tudo. Pode ser que na quarta tenha alguma surpresa esperando para os participantes do estudo, né? Então, quarta-feira, 8 da noite, nosso estudo no Evangelho de João está sendo bênção. Só o estudo, sem sorteio, sem nada, já vai ser uma grande bênção para você. Mas eu espero por você às 8 da noite, na quarta-feira. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Se o seu PGM estiver se reunindo presencialmente, vá ao seu PGM, tenha comunhão com o seu PGM, adore no seu PGM, seja bênção e seja abençoado no seu PGM. Se você quiser entregar dízimos e ofertas no seu PGM, pode entregar ao líder do seu PGM, que não tem problema, ele vai entregar na tesouraria da igreja depois. Tá? Você pode ficar à vontade para fazer isso. Se não, pode entregar na igreja, liga para o WhatsApp, para Nívia, para mim, e fala, olha, estou com dificuldade de depositar na conta da igreja, quero depositar, quero adorar o Senhor com meus bens, você está aí tal hora, tal dia, a gente abre a porta da igreja, você pode colocar o seu dízimo, sua oferta no gasofilácio para adorar o Senhor, se você tiver dificuldade de fazer isso pela conta bancária da igreja, tá? Irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus fortaleça sua família, Deus encha você da sua presença, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, igreja do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.